Olá, meu nome é Tânia, boa tarde, estou aqui com mais uma palavra, para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém? A palavra do Senhor nos diz em Mateus 8:14, aqui, o poder de Jesus sobre os demônios e as doenças, vamos lá, 8:14, entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre, tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a eles muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos imundos com uma palavra, e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Pelo profeta Isaías já nos alertava sobre o Messias, né? Sobre o Senhor Jesus. E aqui Mateus 17:14, a palavra do nosso Senhor nos diz, Mateus 17:14, quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tem misericórdia de meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga o meu menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram de Jesus em particular e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo? Então ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Aqui o Senhor nos traz essa palavra, que pela oração, pelo jejum, pela vida em Cristo, pelo compromisso na palavra de Deus, pela prática da palavra de Deus no nosso dia a dia, nós vamos adquirindo fé, porque a palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então nós temos que viver pela prática da palavra, para nós agradar-te do Senhor, ele satisfará o desejo do teu coração, diz a palavra, né? E aqui o Senhor nos diz, a palavra dele também diz, que a fé, ela vem por ouvir a palavra, e ouvir a palavra de Deus. Então, se nós ouvirmos a palavra de Deus, passamos a praticá-la, nós passamos a ter uma vida de oração, de jejum, de prática da palavra, entendeu? Uma vida de compromisso, obediência e santidade. Porque aqui os discípulos foram até Jesus perguntar por que eles não conseguiram expulsar aqueles demônios. E Jesus, ó geração incrédula, hoje em dia, nós congregamos, nós passamos por congregações, vemos cultos, mas infelizmente, nós não vemos, né, demônios sendo expulsos, vidas sendo curadas, né? Não digo, Deus está te curando disso, Deus está te curando daquilo, mas eu digo, na hora ali, né? Pessoas sendo curadas de fato, paralítico andar, o mudo falar, o surdo ouvir, o cego enxergar, né? Como Jesus fazia, como os discípulos naquela época também fazia. E a palavra do Senhor nos diz em Mateus 10:1, vamos lá, em Mateus 10:1. Chamando Jesus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Aqui no 5, Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos, antes dirijam-se a ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, pregue essa mensagem: o reino dos céus está próximo.
curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberão de graça, deem também de graça. Né? Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Até aqui. Então, o Senhor deixou aqui, ó, instruções aos discípulos. E hoje é para nós também, né? Ele falou, expulse os demônios, curem os enfermos, ressuscite os mortos, purifiquem os leprosos, expulse os demônios. E nós não vemos isso. Nós não vemos isso acontecer, gente. Vamos ser sinceros. Vamos ser... Deus eterno. Vamos ser sinceros. Nós passamos por congregações, congregamos, passamos por várias denominações, por várias congregações, escutamos a palavra, glória a Deus pela palavra, porque não, aqueles que creem, eles vão ter uma vida próspera, nós vamos ver o resultado dela se cumprir em nossas vidas. Mas essa parte a qual Jesus deixou, cura os enfermos, né? Expulsa os demônios, né? Ressuscita os mortos. Aonde ficou essa parte do evangelho? Porque isso requer, como Jesus diz, né? Requer uma vida de oração e uma vida de jejum, uma vida de santidade em Cristo, uma vida de compromisso com a palavra de Deus. E nós não vemos isso acontecer, porque isso é mais além do que você congregar. É mais além do que você apenas escutar a palavra, e sentar lá, escutar e ir para casa. Até mesmo os líderes, é muito mais além. É uma vida de prática da palavra, de temor a Deus, uma vida de convicção da palavra, que ela se cumpre. A autoridade que o Senhor nos dá, eis que eu te dei autoridade para expulsar demônios, o Senhor nos dá autoridade. E cadê essa autoridade no meio? Essa autoridade que o Senhor nos deu no meio do povo. Cadê, gente? Nós vimos pessoas, infelizmente, líderes expulsando demônios, pessoas expulsando demônios, meia hora para expulsar demônios. Infelizmente, porque não tem discernimento, não busca de fato os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, a intimidade com Deus através do Espírito Santo de Deus, não se guardam. Eu tenho testemunhos a respeito disso. O Senhor já me usou para que vidas sejam libertas, já expulsei demônios, já vivi essas experiências. Já vivi a experiência de pessoas serem curadas, pessoas serem restauradas, entendeu? Já vi experiências de pessoas na mesma hora ficarem bem, pela unção do Espírito Santo de Deus que habita em nós, a mesma unção que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, através do Espírito Santo de Deus, ela está sobre nossas vidas. Todo aquele que busca, todo aquele que crê, todo aquele que deseja buscar as coisas do alto, buscar o reino de Deus e sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Busque o reino de Deus mais do que todas as coisas. Eu passei por muito tempo a minha conversão e ainda desejo buscar mais do que tudo hoje as coisas espirituais, né? As coisas que nossos olhos não veem, aquilo que vem de Deus, aquilo que vem de um profundo do coração de Deus, da vida de Deus, aquilo que Ele nos oferece, de fato, como os discípulos expulsavam demônio, curavam os enfermos. Aqui em Atos 19, vamos lá em Atos, em nome de Jesus Cristo. Atos 19. Atos 19. Um minutinho só. 19:11. Vamos começar aqui no 1. E aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado as regiões superiores, chegou a Éfeso, encontrando alguns discípulos. Disse-lhes: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós sequer ouvimos se há algum Espírito Santo.
É mesmo assim hoje, não é verdade? Ninguém escuta falar a respeito do Espírito Santo de Deus, sendo que o Espírito Santo de Deus, ele precisa habitar em nós, temos uma vida em Cristo, nos guardar deste mundo, né, que jaz no maligno, nos guardarmos para Cristo, praticarmos e vermos o resultado da palavra, ter uma vida ali de todo coração, buscando o Senhor. E o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer morada em nós, ele vai nos conduzir. Ele vai nos ensinar a escutar a sua voz, a ouvir o que Ele quer de nós, a sentir a tua presença em todo o tempo. É algo maravilhoso. É algo maravilhoso você poder louvar, adorar a Deus, sentir a presença de Deus. É algo maravilhoso você poder estar lavando a sua louça, orando ou meditando e o Espírito Santo de Deus fazer você sentir a presença dEle. É algo maravilhoso você estar na rua e o Espírito Santo de Deus te conduzir. Ó, vai para ali, vai para acolá. Ó, faz isso, faz aquilo. Não vai ali. É isso que Deus tem para nós, para todo aquele que crê em Cristo Jesus, para todo aquele que adora o nosso Deus, o nosso Senhor Salvador, para todo aquele que deseja buscá-lo. É o que Deus tem para nós. Ele quer ter um particular com cada um. Ele quer ter uma vida de intimidade com cada um através do Espírito Santo de Deus. Ele quer ter uma unção, a unção que leva a vida a serem libertas, curadas, restauradas, ressuscitadas. É isso que Deus tem para nós nessa terra, para que nós façamos a diferença, para que vidas possam ver Cristo em nós, não só falar a palavra de Deus, mas ter o resultado dela ali ao imediato. É assim que Deus faz, é assim que eu desejo viver. Desde o começo da minha conversão, as minhas orações muito foi essa. Senhor, eu desejo ver o morto ressuscitar. Eu desejo ver, Senhor, o paralítico andar. Eu quero ver, Senhor, o cego enxergar, o surdo ouvir, o mudo falar. Isso sempre esteve no meu coração, queimava, ardia. E até os dias de hoje arde. E eu desejo ver isso em nome de Jesus. Por muitas das vezes a gente se deixa levar no dia a dia, na correria, e às vezes esquece, isso fica guardado em nosso coração. Nós temos que trazer à tona em oração, clamando a Deus em oração, para Ele nos capacitar, para Ele nos conduzir, para que nos venha nos encher do Espírito Santo de Deus, nos levar à santidade, um compromisso com Cristo, e para nós vivermos isso. E aqui continuando, perguntou-lhes, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Então Paulo diz, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que eles crescem naquele que viria depois dele, isto é, em Cristo Jesus. E eles, ouvindo isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E tendo Paulo imposto-lhe as suas mãos, o Espírito Santo veio sobre eles e falavam em línguas e profetizavam. Olha só, tendo Paulo posto as suas mãos, Deus, imediatamente eles receberam o Espírito Santo de Deus e profetizavam. E hoje a gente não vê isso, vamos ser sinceros e verdadeiros, nós não vemos isso. É o que Jesus tem para nós, porque muitas vidas estão doentes, muitas vidas precisam ser libertas, muitas vidas precisam ser curadas, corpo, alma, mente e coração. Muitas vidas precisam ver a glória de Deus, ver a glória de Deus se manifestar. Uns endurecem o coração ao ver, mas outros, olha aqui, ó. E isso continuou durante 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam ali, na Ásia, ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos, e Deus fazia milagres especiais pelas mãos de Paulo, de modo que até os seus lenços e aventais se levavam aos enfermos, e a enfermidade se retirava deles, e os espíritos malignos saíam deles. As pessoas congregam, e tem pessoas ainda, infelizmente, que há demônios. Habita demônios nela, elas vão, congregam, mas há demônios nela, e infelizmente não há uma visão espiritual, não há um discernimento espiritual, não há ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, falar, olha, ministrar sobre a alma, e ali impor as mãos e ser expulso o demônio, impor as mãos e levar ela a ser batizada pelo Espírito para ter uma nova vida em Cristo. Isso nós não vemos, e nós precisamos buscar o Senhor, tanto os líderes quanto ao menor, do menor ao maior, em nome de Jesus. Aqui diz, então alguns judeus
Ambulantes exorcistas tentavam invocar sobre os que tinham espíritos malignos o nome do Senhor Jesus, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E era 7 filhos de Zefa, um dos judeus e principal dos sacerdotes. O que faziam isto? E o espírito maligno respondeu e disse: eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Olha só. As pessoas que vê esse poder maravilhoso através do Espírito Santo de Deus, expulsar demônios, curar os enfermos, a autoridade que Deus nos deu, né? Já está sobre aqueles que creem, aquele que busca. E as pessoas queriam isso também, usar o nome de Jesus para curar. E ali o demônio falou: eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, né? Eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Né? Então, os demônios hoje, eles não saem das vidas. Não saem. Fica ali meia hora, 1 hora com a vida e não consegue. A pessoa não consegue ser liberta. Por quê? Porque se o Senhor já deu autoridade, né? Basta buscar essa autoridade. Ele nos deu, mas precisamos buscar. Senhor, orar a Deus, orar pelo Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus levar a nós a essa prática, para a glória do nome do Senhor Jesus. E olha aqui, e o homem que tinha o espírito maligno, saltando sobre eles, dominando-os, prevaleceu contra eles, de tal maneira que fugiram nus e feridos daquela casa. Olha que vergonha que eles passaram. E assim é vidas que não têm compromisso com Cristo, assim é vidas que não conhecem Jesus, assim é vidas que o Espírito Santo de Deus está longe sobre elas. Nós aceitamos a Jesus, recebemos o Espírito Santo de Deus, mas se nós temos que buscar a prática da palavra para que ele permaneça em nós. Nós precisamos entender que ele vai nos levar até a Cristo. É ele que vai nos levar à intimidade. É ele que vai trazer o arrependimento e nos levar à santidade. É o Espírito Santo de Deus. E muitos não têm conhecem o Senhor e prosseguem em conhecê-lo. Muitos não prosseguem em conhecer a Cristo, né? Só vão à congregação, sentam, levantam, vão embora e não deseja a prática da palavra, não deseja conhecer as Escrituras no íntimo, no profundo. Não deseja conhecer a Cristo. Aqui, ó, não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim, porque nós pecamos, mas esse pecado, o sangue do Cristo nos lava, nos purifica, nós ficamos de pé novamente em buscá-lo, né? O diabo vem e nos acusa, o diabo vem e nos aponta, o diabo vem e fala: você é crente? Aonde você é crente? Mas não importa, se coloque de pé a orar a Deus, a buscar o Senhor e Salvador da tua alma, porque é Ele que é o juiz, é Jesus Cristo que é o advogado, é Ele que vai advogar nossas causas, é Ele que derramou o sangue lá na cruz do Calvário para que nós possamos ter vida, é Ele que é autor e consumador da nossa fé. Não se importa com o que te falam, não se importa com o que te acusam, não se importa, se coloque de pé e busca o autor e consumador, busca Jesus, busca o Espírito Santo de Deus mais do que tudo, e você vai ver que Ele te colocar de pé dia a dia, diante do adversário, diante do teu inimigo, e vai te colocar para expulsá-lo, para curar o enfermo, para ver o paralítico andar, o morto ressuscitar. Uma certa vez eu estava em frente à farmácia e um senhor passando mal, e eu conversando, orando, né, em espírito, e ali uma hora o senhor ficou branco, eu vi ele desfalecendo. E eu vi ele morrendo naquele lugar. E ali eu orei, eu repreendo o espírito da morte sobre ele. Eu declaro a falência agora, eu te repreendo e te ordeno, sai da vida dele, em nome de Jesus. E ali o espírito da morte saiu da vida dele. E na hora, a feição dele voltou ao normal. E ele abriu os olhos e ficou bem. Então, quando nós buscamos isso, irmão, nós vemos isso acontecer sim. Nós vemos a glória de Deus ser manifesta. Eu tenho outros testemunhos, mas a hora já se passa, o vídeo fica muito grande. Mas é buscar o Senhor em nome de Jesus Cristo, amém? Para a glória de Deus, para a glória de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, porque Deus, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, e Ele nos deu essa autoridade. Ele já nos deu
Ele já nos deu. Ide pregar o evangelho a toda criatura, né? Aquele que crê, for batizado, será salvo. Ide pregar o evangelho a toda criatura, né? Então nós precisamos, mais do que pregar, expulsar demônios, curar os enfermos, né? Ver o paralítico andar, o coxo, né? O cego enxergar. Nós precisamos que as pessoas olhem e vejam a glória de Deus manifesta. Olha que coisa linda. É isso, em nome de Jesus. Amém? Amém. Em nome de Jesus Cristo, nós possamos viver. Eu tinha algo a ministrar mais, mas já se passa a hora, outro momento, nós continuaremos. Em nome de Jesus, eu agradeço a rica oportunidade. Amém?